Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lidiane, professora da disciplina Cálculo Integral e Diferencial 1, sou tutora também, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de ponto de equilíbrio e intersecção de gráficos. A gente vai ver intersecção de funções de primeiro grau. Que a função de primeiro grau, ela é uma reta, ou ela é crescente, ou ela é decrescente, tá bom? A gente vai ver através de exemplos que fica mais fácil o entendimento, tá bom? Aqui a gente tem duas funções de primeiro grau, f de x e g de x, tá? A primeira função, ela é crescente por quê? Porque o número que está junto com a variável x, ele é positivo, ó. Quando não tem nada é 1, então é uma função crescente. A função g de x, ela é decrescente por quê? Porque o número que está junto com a variável x, ele é negativo. Ó, quando não tem nada, é menos 1, tá? Então, como é que funciona a intersecção dessas funções? É quando essas duas retas se cruzam e nesse cruzamento gera um ponto de equilíbrio, que é um valor, tanto na ordenada x quanto na ordenada y, é um valor igual para as duas funções, tá? Eu vou passar para a próxima, que tem o gráfico desenhado, fica melhor da gente visualizar, tá? Então, aqui a gente tem a função f de x, tá? Que ela é crescente, ela cruza aqui, ó, o menos 2 em x, tá? Que é a raiz dessa função, que a gente aprendeu lá na matemática fundamental como é que se calcula a raiz da função. E a gente tem a função g de x, que ela é decrescente, vai cortar aqui, ó, no 4, que é onde ela corta aqui no eixo do x, tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto de equilíbrio, onde elas se cruzam, tá? Então, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, o valor em x é 1 e o valor em y, ele é 3, tá? Como é que a gente calcula esse ponto? Tá? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem o cálculo, tá? Então, como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio? Então, a gente pega a função f de x iguala na função g de x. Quando uma função é igual à outra, o resultado, esse resultado é igual para as duas funções, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar aqui o resultado de x mais 2 igual a menos x mais 4, tá? Então, o cálculo está aqui, ó. X mais 2 igual a menos x mais 4. Como é que a gente vai resolver? Então, de um lado da igualdade, a gente coloca tudo que tem valor x, do outro, tudo que tem números. Então, aqui a gente encontra o valor de 1. Esse 1 aqui, ó, esse resultado, o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, 1, ó, 1 mais 2, 3, na função f de x. E na g de x, se eu botar 1 aqui, 4 menos 1, 3. É o ponto de equilíbrio, tá? Então, qual vai ser o ponto de equilíbrio? X igual a 1 e y igual a 3, que é o que está demonstrado aqui no gráfico, tá? O ponto de equilíbrio é 1 em x e y é igual a 3, tá? Então, assim que a gente resolve. Nesse capítulo, a gente também vai ver função definida por mais de uma sentença. O que é isso? É quando a gente delimita um período por uma função, por exemplo, tá? Essa função f de x, tá? Ela está montada da seguinte maneira. Eu vou usar a função 2x quando x for menor que menos 2. Eu estou delimitando. Quando x for menor que menos 2, eu vou usar essa função aqui, 2x. Quando x for menor que 1 ou x maior ou igual a menos 2, eu vou usar a função x mais 3. Quando x for maior ou igual a 1, eu vou usar a função x menos 5, tá? Então, vamos ver aqui uns resultados aqui, uns cálculos, ó. Quando eu quero f de menos 3, menos 3 está se enquadrado em qual delimitação? Ó, menos 3. Então, quando x aqui, ó, for menor do que 1 e maior ou igual a menos 2, eu usaria x mais 3. Mas não é o caso do menos 3. O menos 3 está enquadrado aqui, ó, ele é menor que menos 2, então eu usaria 2x, tá? E aí, o que eu vou fazer substituição? Vou pegar essa função onde tem menos 3 e vou substituir o valor de x, tá? A B aqui, ó, f de 0. 0 está enquadrado aonde, ó? O 0 está enquadrado entre o 1 e o menos 2, então eu usaria x mais 3. Substituiria o 0 no mais 3. O resultado está aqui, ó, 3, tá? E o f de 2 aqui, ó, seria qual? Ó? Quando x é maior ou igual a 1. Então, eu usaria dessa função aqui, ó, x menos 5. Tá bom? Teria o resultado menos 3.
E aqui a função, quando aqui é um exercício diferente, é a função igual a esse número. Então eu tenho que fazer o teste com todas essas funções aqui, ó. Por exemplo, quando a função for 2x e o valor for igual a 1, como é que fica, ó? 2x igual a 1, x fica meio. Ele entra nessa delimitação? Não, então não é válido, tá? E aqui, ó, x mais 3 é igual a 1. Ó, quando x mais 3 for igual a 1, o valor de x é menos 2. Quando for x mais 3, o resultado aqui ó, é menos 2, ele está enquadrado aqui, então ele é satisfatório, tá? E essa última aqui, ó, se eu usar a outra função x menos 5 igual a 1, o x vai ser 6. E aqui são os x maior ou igual a 1. Então, como deu 6 aqui, ele é satisfatório também, tá bom? Essa função definida por mais de uma sentença, o que acontece? É para a gente usar para quando? Para a gente montar esse tipo de raciocínio aqui, que é dessa próximo exemplo, tá? Vocês vão ter outros exercícios na apostila de vocês. Ó, em um encarte de supermercado, há um anúncio de promoção de desodorante, onde o preço unitário do desodorante é R$ 6,80, tá? Acima de 3 unidades tem um desconto de R$ 1,40 por unidade. Aqui na questão, olha, só pergunta para calcular o valor pago na compra de 3 ou 5 desodorantes. Como é que ficaria? Se eu comprar 3 desodorantes, ó, o valor do desodorante é R$ 6,80, tá? Então, 6,80 vezes 3 deu 20,40. Mas se eu comprar mais que 3, o que acontece? Eu tenho um desconto de 1,40. Aqui eu descontei 1,40 do 6,80, deu 5,40 vezes 5 deu R$ 27,00. Tá, mas o objetivo é a gente montar uma função com mais de uma sentença para esse enunciado. Como é que ficaria? Que é a questão abaixo, ó, sendo x o número de desodorantes comprados e y o valor em reais gastos, qual a lei da função que relaciona x e y? Então eu vou montar uma função que relaciona a compra de desodorantes. Como é que ficaria? Ó? 6,80 vezes a quantidade de desodorantes que eu comprar, se o x for menor do que 3 unidades. Se o x for maior que 3 unidades, fica 5,40 vezes x. Então, isso aqui é uma função atribuída com mais de uma sentença, tá bom? Então, para a aula de hoje foi isso, tá? É uma explicaçãozinha de ponto de equilíbrio e função com mais de uma sentença. Agora vocês tentem fazer os exercícios do livro. Qualquer dúvida vocês podem me encaminhar um e-mail, que é sãofranciscodeassis.edu.br, tá? E até o próximo capítulo.